Esse, como a Kátia falou, é o primeiro Sábado Resistente deste ano. O Sábado Resistente foi uma solicitação nossa ao governo do Estado, que era do governador José Serra e do vice-governador, depois governador Alberto Goldman, que está aqui prestigiando a gente. Nós solicitamos que nós tivéssemos um sábado por mês para realizar eventos, né, que discutisse o presente, mas a gente levasse em conta a memória política, os fatos do passado. E, nesses 4 anos de atividade, nós já realizamos eventos dos mais variados, de esporte, a luta armada, a questão da mulher, a questão de gênero e homossexuais que faziam parte da luta. Todos esses assuntos entraram aqui com essa perspectiva de conhecer o passado e entender o presente, para a gente construir um futuro melhor para o nosso país. Este ano, a gente começa com este Sábado Resistente, que vai tratar sobre a luta dentro do parlamento, a oposição parlamentar à ditadura. O dia de hoje ele tem uma importância que é um encontro de 2 vertentes de combate à ditadura. Em 74, quando as oposições armadas e as oposições, de modo geral, estavam muito debilitadas, a oposição parlamentar é reforçada com voto, inclusive de organizações armadas que não estavam mais atuando, e começa a campanha de votar em pessoas que eram interessantes. Que o MDB, com certeza, não era um partido de oposição, mas pessoas lá dentro eram de oposição. E esse momento é quando se faz o voto, em uma senha que tinha na época, que era: vota nesse que é um cara legal, esse é um cara bom. Esse cara bom queria dizer qualquer coisa contra o governo. Então, quando falava, vota nesse cara, sendo Ayrton, Goldman, quem quer que seja, significava que era um cara de oposição, de esquerda. E nós conseguimos, em 74, uma vitória estrondosa do MDB da época. Hoje é um dia muito especial, não só pela abertura do ano de eventos. Ayrton Esteves Soares, por favor. Nessa época, já convivia com o deputado Alberto Goldman e depois o deputado Antônio Resch, em 78, o deputado Odálio Dantas. E esse nosso convívio interno demonstrava que havia, na verdade, políticos diferenciados dentro do MDB. Políticos que tinham comprometimento com a sociedade e políticos que podiam ser equiparados aos políticos tradicionais que poderiam tanto militar no MDB como militar na arena. Ou seja, que as contradições que eles levavam na sua atividade política não eram contradições que colocavam em xeque a estrutura social do país, com a sua injusta distribuição de renda, com todo o processo de dominação política tradicional, que já era uma herança dos velhos partidos, que ficou radicalizada e prejudicada por quando a ditadura excluiu os velhos partidos, que tinha, entre eles, grandes quadros, e permitiu só um partido autorizado, dentro de um processo legal muito restritivo de participação. Para mim, é evidente que foi um período muito rico, porque talvez em todo o período da vida política do Resch, desde que ele começou até na sociedade de bairro, passando pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, por todos esses períodos, até praticamente o fim da vida dele, ou quase até o fim da vida dele, eu tive um contato com ele permanente. Nós éramos membros do Partido Comunista Brasileiro. Eu convivia com o Resch no dia a dia, todos os dias, porque a vida política nos fazia estarmos presentes em todos os momentos. E eu acho que eu nunca tive com ele uma divergência. É uma coisa incrível, é difícil acontecer isso. Mas eu nunca tive com ele uma divergência, nem na forma de agir, nem na forma de tocar as coisas, nem nos conceitos, na escolha
dos outros candidatos, candidatos a vereador, candidatos aqui e ali, candidatos a prefeito, disputas políticas que vinham, nós sempre tínhamos uma posição muito semelhante. Muito semelhante. Não lembro, não consigo lembrar de uma divergência que eu tenha tido com ele durante toda a nossa vida comum. Talvez a divergência tenha sido quando eu saí do Partido Comunista. Ele ficou. Talvez foi a única, ele ficou no PPS, né? Ficou no PPS, eu saí do Partido Comunista. Estar aqui hoje com tanta gente presente é o sinal de que realmente a pessoa que nós estamos homenageando era muito importante para todos nós. Eu me lembro muito bem que, naqueles dias difíceis que o país vivia, começou um zum aqui em São Paulo, que dizia, olha, precisamos votar no Alberto Goldman. Primeiro foi isso. E fomos votar no Alberto Goldman. Depois vieram nos dizer, precisamos votar no Goldman e no Resk. E votamos no Goldman e no Resk. O Goldman lembrou aqui uma coisa importante, que é o fato da nossa luta democrática, a luta de resistência democrática no Brasil, ter pessoas com a capacidade, o empenho, e aqui o Goldman também lembrou, a humildade do Resk, aquele que era capaz de entender as lutas populares, as organizações populares nos bairros, etc., e também o intelectual, isso é importante que seja repetido aqui, o Resk intelectual, aquele que se empenhou de maneira notável no pensamento, em pensar, em discutir questões fundamentais, principalmente como essa que ele trata desse livro. Passaram-se 50 anos do golpe, 30 anos do fim oficial do golpe, e essa história não foi escrita. 180 desaparecidos, tantos outros que foram mortos, e as histórias não foram contadas. Nem a do Vladimir Herzog, que foi um dos maiores absurdos, ou como a do Rubens Paiva, essas histórias não foram contadas. Então, há de haver um momento nessa terra em que, como hoje, estamos tentando contar a história de um democrata, de uma pessoa do povo, de uma pessoa da resistência, que nunca perguntava a coloração do vermelho que a pessoa tinha no seu sangue. Vívia, Juliana, vocês que pertencem às novas gerações de socialistas e comunistas, continuem acreditando na utopia, porque o sonho não acabou. Viva a Resk, viva o socialismo, viva os comunistas. No dia do velório dele, na Assembleia Legislativa, eu vou contar um pouco a história, né, do livro. Na Assembleia Legislativa, Marco Aurélio e eu tivemos uma surpresa, né, e, ao mesmo tempo, uma honra, quando a dona Elza Resk nos informou, lá mesmo na Assembleia, que o Resk havia deixado uma pasta azul contendo, né, uma série de assim, umas quase 500 folhas de papel sulfite, que era o livro que ele estava escrevendo, e antes dele ir para o INCOR, para fazer a cirurgia, né, que acabou, né, tendo esse fim trágico, que entregasse a nós, para que nós pudéssemos dar um destino a esses textos, né? Eu digo surpresa e honra porque 2, 3 anos atrás, o Marco havia encontrado com o Resk e sentiu que o Resk estava muito abatido, muito triste, muito alquebrado. Então, eu vou falar de um Resk que não é mais o Resk político,
né? Mas o Resk dos últimos tempos, né? Um Resk triste, né? E o Marco, né, teve a grande ideia de fazer uma provocação, que é uma expressão que o Marco gosta muito de fazer, né, de falar, que foi provocar o Resk e dizer para ele: olha, se você não continuar a pensar, né, e ter interlocutores para o seu pensamento, você morre, né, porque desse jeito você não pode ficar. E foi aí que o Marco teve a brilhante ideia, lá no Interpsique, de fazer um grupo de estudos composto, numa grande maioria, por psicólogos e psicanalistas, e o Resk, durante 2 anos, de 15 em 15 dias, aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Dona Elza ficava muito brava, porque ele não podia ir para o sítio, né? E nós, então, tivemos o privilégio de ter o Resk, né, coordenando esse trabalho e tendo nós, psicanalistas, como interlocutores. Eu tive a oportunidade de conhecer o Resk já num período muito mais recente, quando ele começou a organizar uns encontros nos porões do restaurante A Toca, onde ele convidava pessoas de posições as mais diferentes. Passaram por ali Sayad, Beluso, Barelli, Levi, Bertelli, Cineval, enfim, uma série de pessoas passavam por ali, convidados por ele para falar sobre a crise que nós estamos vivendo, nós todos de esquerda, quando nos vimos assim muito embaraçados com a questão da queda do Muro de Berlim e depois a dissolução da União Soviética. Quer dizer, nós de esquerda, que tínhamos vivido a vida inteira com aquele parâmetro de que existia um socialismo real, que podia ser uma referência para os nossos processos revolucionários, de repente nos vimos com as mãos abanando e diante de uma posição capitalista hegemônica, eufórica, que anunciava o fim das ideologias e o fim da história, né? E, de repente, o Resk teve essa coragem de juntar pessoas. Foi dali que também nasceu o MHD, foi dali que começou a se construir a minha relação com ele. E, em alguns momentos, o Resk me procurava para discutir um pouco as coisas que estavam acontecendo. Eu senti um homem angustiado, um homem profundamente angustiado. Eu disse para ele: olha, vamos arrumar um grupo para você dar aula, para você fazer seminários, porque senão você morre, né? E esse desafio, havia um psicanalista argentino que uma vez disse que nós tínhamos que caminhar a partir de Freud, com Freud, para além de Freud. Eu fiz uma brincadeira com ele e falei: olha, vamos trabalhar a partir de Marx, com Marx, para além de Marx, que é isso que você quer refletir. E, de fato, o Resk era um visionário, um homem que estava querendo entender o futuro. Ele não estava se preocupando com o momento atual. E esse livro, nesse sentido, ele se torna muito mais importante nesse momento que a gente vê a sucessão de crises do capitalismo, a gente vê que as contradições estão se aguçando, que nós estamos caminhando para momentos históricos cada vez mais críticos, e o Resk se dispôs a esse trabalho. E, a partir daí, ele foi capaz de enfrentar alguns dos nossos estereótipos de esquerda. Ele dizia em aula para nós que me mostra um fato histórico revolucionário que surgiu de uma confrontação de luta de classe. Tá certo? E ele colocava no lugar desses nossos princípios fundamentais uma trilogia, que era a questão do poder, da economia e do saber. E, ao mesmo tempo, ele levava uma crítica daquilo que ele chamava de a sacralização do trabalho, que, dizia ele, só tinha interesse para o próprio capital.
que, de fato, para nós, revolucionários, o que importa é a sociedade do não trabalho, que a libertação do trabalhador é o ócio. Eu quero agradecer a Adriano Diogo, essa pessoa maravilhosa, esse amigo que eu conquistei, olha o que ele me conquistou, né? Que um amigo desse a gente diz que a família não escolhe, mas amigo a gente escolhe, né? E eu fui escolhida pelo Adriano, esse amigo, essa figura maravilhosa, a quem eu tenho que agradecer muito, assim como também a minha família. Eu quero agradecer também o trabalho maravilhoso da doutora Marilúcia, doutor Marco Aurélio, que muito contribuíram, aliás, contribuíram totalmente, eles e o Adriano, para que esse livro saísse. Também outros amigos contribuíram, o Levi Bucalém, Fábio Lucas e outras pessoas também orientando e ensinando os caminhos que devíamos seguir. Agradecer a presença do Alberto Goldman, que foi um amigo realmente inseparável das nossas lutas, das nossas campanhas, o Audálio Dantas, que também é uma amizade sincera. Agradecer a todos os presentes que aceitaram o nosso convite e aqui estão homenageando a memória de Antônio Resch. Eu quero agradecer também, Ivan, me desculpe, o empenho do Ivan na organização desse evento, que ele colaborou muito também com esse desempenho, com essa reunião. Muito obrigada, Ivan. Imagina. Obrigado, senhora. Eu só quero acrescentar que é um evento que, para nós, filhos, né, minha mãe, a família, é um evento de um sentimento meio contraditório. Ao mesmo tempo, um pouco de melancolia, porque nós gostaríamos que ele estivesse aqui, claro, né, autografando esse livro e podendo discutir e debater as ideias que ele colocou com tanto empenho nesse livro. Foi um livro em que ele, elaborado com muito vigor, ele sentia muito prazer em fazer aquilo que ele estava fazendo, tinha muita pressa em terminar esse livro. Ele dizia a nós a todo momento: eu preciso acabar esse livro, eu preciso acabar esse livro. E, por outro lado, um sentimento de muita alegria, porque nós conseguimos, quase 7 anos depois, editar esse livro num evento de tamanha magnitude, com pessoas de tanta importância para esse nosso país. Então, ele dizia sempre para a gente, em algum evento, que ele gostaria que aquele evento se transformasse num evento político, né, num ato político. E eu acho que aqui nós estamos partindo com isso. Acho que todo mundo tem condições de voltar para casa refletindo a nossa história e o que nós precisamos fazer daqui para frente para que ela continue evoluindo e que melhore no nosso futuro. É isso, eu quero só agradecer mais uma vez ao esforço de todos aqui, a presença de todo mundo, e estamos muito felizes que esse livro tenha sido lançado nessas condições. Muito obrigado a todos. Bom, vamos encerrar, mas eu só queria fazer um comentário em cima do que o Marco Aurélio falou, que o capitalismo disse que o comunismo acabou. O que a gente está vendo aqui, acho que dá para lembrar de Raul Seixas falando: dizem que a gente acabou, a gente ainda nem começou. Muito obrigado, vamos ao livro e ao coquetel.